Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo 14. Êxodo 14. Aqui tem 14 versículos maravilhosos para a gente ver como é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. Como é que Ele é? Eu gostaria tanto de sentar na frente dele, conversar com ele, queria ver ele para sentir como ele é. Muitas pessoas, eu creio que tem tal desejo, tem esse anelo no coração, né? Aspiram isso, né? Anseia por isso. Vamos conhecer o Cristo, vamos sentar com ele, vamos conversar um pouco. Eu queria ver como é que ele era. Como é que é esse nosso Deus, o nosso Pai? Porque o verdadeiro Pai é o nosso Criador, o nosso Deus. Como é que ele é? Mas é fácil, irmão, de você ver como é que ele é. E nesse capítulo 14 de Êxodo, ele mostra muito como ele é. Não é tudo que ele mostra, mas coisas fundamentais nós podemos ver aqui. A gente tem que aprender a extrair a realidade comportamental do nosso Pai e conhecer através da Bíblia. Deus escolheu se revelar aos seus filhos por meio da Bíblia, por meio do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então a gente precisa entender esse procedimento para a gente ficar mais conhecedor do nosso Pai. Eu quero dizer para você que quando uma criança nasce, ela não conhece o pai e a mãe. Embora saia de dentro da mãe, não conhece, nem conhece o pai. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai crescendo, ela vai começar a conhecer seus pais. E vai chegar numa idade de estatura já de adulto, que ela vai ter pleno conhecimento da mãe e do pai. Nós na igreja é a mesma coisa. A gente vai entrando ali, é um bebê espiritual, não conhece o Pai, não conhece nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. Né? E vai crescendo. À medida que vai crescendo, através da intimidade com o Espírito Santo que está aqui dentro, né? O Espírito Santo funciona como símbolo, funciona como uma pessoa que nos educa, que nos ensina a palavra, que nos leva a conhecer o nosso Pai. Jesus é o administrador da Trindade. Jesus é o poder. Ele fala e as coisas acontecem por meio do Espírito, né? Então, Deus deu autoridade para o Filho, né? Deus, Filho, para o Espírito Santo fazer a obra de restauração e edificação em nós. Então, vamos ler algum versículo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, em Migdol, e o mar diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Então, quem deu essa ordem? O nosso Pai. Então, os filhos de Israel dizem: o nosso Pai mandou retroceder. Eles iam indo para um caminho lá para sair do Egito o quanto antes, fugir dos egípcios. Aí o Senhor mandou retroceder. Mas e aí, se esses homens vêm atrás de nós agora, como é que eles vão retroceder? E acampar num lugar que não tem saída, nós estamos encurralados. Mas o nosso Pai deu ordem. O Pai é maior que o Filho sempre. O Pai sabe de tudo sempre. E Ele mandou fazer, vamos fazer. Então Moisés era o irmão mais velho daquela turma. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados. Olha só, parece que fez aquilo, Deus fez aquilo para provocar o inimigo, para despertar interesse no inimigo de perseguir os filhos dele. Que estranho esse Deus. Olha o que o Pai está falando. 4.
endurecerei o coração de Satanás, de Faraó, né? Para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Pai de todos, e o Senhor de todos. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado o rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó. Olha, Deus estava lá nas fileiras do inimigo, fazendo que o coração de Faraó se levantasse, ficasse endurecido e que tivesse desejo de matar os filhos de Deus. Aí Faraó disse: o que é isto que fizemos? Ó, permitindo que Israel nos deixasse de servir. Mas o que eu fui fazer? O diabo disse, né? O que eu fui fazer? Eu permiti que os nossos escravos que trabalhavam de graça, a mão de obra toda do país vai embora. Ah, mas que loucura que eu cometi! Então Deus efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Deus muda o coração de quem Ele quer, a hora que quer, seja Ele quem for. Esse aqui era o primeiro mandatário do mundo, esse cara aqui, Faraó. E ele mandava na terra. Era o mais poderoso da terra. E Deus foi lá, mudou o coração dele, mandou o povo sair. Com as pragas, né? Agora o Senhor mudou de volta. Fez ele ver que não foi um procedimento correto e iria causar uma depressão econômica no seu país, aquela loucura que ele cometeu de permitir que o povo saísse, toda a mão de obra do país saiu. Digo, nós vamos entrar numa recessão econômica violenta, né? Aí Deus mudou o coração dele de novo. Vamos lá buscar esse povo. E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os seus filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então Deus põe o inimigo contra os seus filhos, providencia que o inimigo venha contra os seus filhos. Aí Deus também providencia que os seus filhos clamem, orem, intercedam, clamem, orem, intercedam, porque Deus está ensinando o povo a orar, porque é na dificuldade, é no sofrimento que Deus aperfeiçoa os seus filhos. Você não conhece seu pai? Está surpreso com teu pai? Está achando que ele está te tratando mal? Não, irmão. Ele não está. Você vai ver. Versículo 11. Disseram a Moisés. Aí, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Aqui já vem alguns da congregação que são maus filhos. São filhos incrédulos, são racionais. Isso sempre tem no meio dos filhos de Deus. A grande maioria crê e ora e espera a bênção.
mas a maioria se revolta. Quando as dificuldades, os sofrimentos, as dores aparecem, a ameaça da morte, a ameaça da perda, aí então eles ficaram irritados. E já olhar para o irmão mais velho, que é Moisés, disse assim: que burrada tu fez, hein? Mas que horror o que tu fez com a gente, hein? Tu sendo o irmão mais velho, nos coloca nessa fria. O líder sofre. Líder sofre, irmão. Líder sofre. Porque tudo que acontece de tratamento de Deus que faz a igreja sofrer, eles olham para o líder, querem culpar o líder, querem bater no líder, querem xingar o líder, querem expulsar o líder. Porque as coisas são assim, né, irmão? Infelizmente. E eu quero aqui mostrar para os irmãos que esse tipo de crente na igreja sempre tem. Pessoas que tudo que não dá como eles pensam que tem que ser, que contraria eles, porque é o pai que está educando eles, não é o líder, né? O líder é o irmão dele. Quem proporciona essa educação, essa correção, essa disciplina é o pai. Mas aí ele se vira contra o irmão mais velho, que é o líder espiritual. Porque isso não é bem assim, porque tu nos tirou de lá, tu nos tirou. Foi Deus que tirou, não foi o Moisés. Mas eles enxergam Moisés. Então vê que um povo que não tem fé, um povo sem educação, um povo que não aprendeu nada de Deus, e o Senhor tem que corrigir, tem que ensinar, disciplinar, educar, adestrar ainda, está tudo precisando fazer. Né? Vamos para o 12. Não é isso o que te dissemos. No Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aqui no deserto. Então havia a promessa que Deus ia levá-los para uma terra prometida a seus pais. Eles não creram. Deus prometeu que ia tirar com o braço forte do Egito e livrar o seu povo da servidão. Ainda 400 e poucos anos estava ali sofrendo, levando chicotado, trabalhando sol a sol. O sol se levanta e estavam trabalhando, o sol se põe e estavam trabalhando. E eles queriam voltar a tomar chicotada de Satanás lá no mundo. Tem muitos na igreja que estão lá no mundo agora tomando chicotada de Satanás. E eles adoram aquilo. Mas eles não sei até quando eles vão ficar lá, né? Em vez de passar o Mar Vermelho, voltaram para o Egito. Até passaram o Mar Vermelho. Passaram. Mas quando chegou no pé do monte Horebe, onde desceu as leis no coração deles, ali eles voltaram para o Egito. Versículo 13. Providência divina por meio do irmão mais velho. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, seus incrédulos, tenham fé. O nosso Pai é o Senhor do céu e da terra, essa bolinha de terra onde nós habitamos. Ele joga isso que nem bolinha de gude, a hora que ele quer para tudo que é lado. Se ele quer sugar os inimigos, quer matar os inimigos, ele faz, quer afogar os inimigos, ele faz qualquer negócio. Mas ele prometeu que nós vamos entrar numa terra. Fica tranquilo, Deus não mente. O teu Pai é poderoso, ele é sincero, ele não mente, ele vai cumprir com as suas promessas. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Esse tinha fé, irmão. Esse era um homem de fé. Que bom ter irmãos assim na congregação. Pessoas de fé. O que eu mais peço a Deus é pessoas assim na congregação. Pessoas que têm fé, que acreditam no Senhor, que é fiel ao Senhor, que é cheio do Espírito, que anda no Espírito. É o que eu mais peço, é pessoas que andem no Espírito na igreja. A gente tem irmãos com o mesmo parecer, com o mesmo pensamento, com a mesma mente. Que coisa maravilhosa é você ter pessoas na tua volta assim, que tu possa confiar naquelas pessoas, que tu tenha, que paz,
Que vida maravilhosa a gente fica quando tem pessoas assim à nossa volta. Pessoas que tu pode confiar. Que tu vê que são pessoas que estão fluindo o Espírito. Moisés disse, olha, o nosso pai vai pelejar por vós. Nosso pai vai fazer uma coisa, filho. Fica tranquilo. Mas que jeito? Ali estão os caras cheios de lança, espada e flecha. E aqui está o mar. Como é que Deus vai fazer o quê? O nosso pai esqueceu de nós. Vai nos torrar aqui nessa areia. Não. O Senhor pelejará por vós. E vós vos calareis. Fechem a boca. Pare de profetizar maldição. Pare de profetizar coisa ruim, negativa. Muda o teu discurso. Então é melhor fechar a boca, Moisés disse para eles. Calem a boca. Não fique falando coisa ruim. É melhor ficar calado. Quando tu abrir a boca, só diz o que edifica. Isso que precisa na igreja, irmãos. Qualquer coisinha que uma pessoa vê, aí já sai falando mal, já sai contando para todo mundo, já sai propagando o diabo, fazendo marketing para Satanás, né? E ali eles passam, né? Só faz o que não presta para atrapalhar o Cristo, não os homens. E os irmãos também, né? Vamos fazer o que edifica, irmão. Vamos fazer o que Deus deseja, nosso Pai. O que aconteceu? Deus nunca erra quando manda a gente ir para um buraco, para uma toca, e depois manda os inimigos acossar, perseguir, assustar, apavorar os seus filhos. Eu já tive situações, várias experiências assim. Eu digo, agora só resta comprar um caixão e esperar que daqui a pouco eu estou lá a 7 palmos abaixo da terra. Já tive várias vezes assim, mas o Senhor livrou. Nossa, o meu pai foi lá e não tinha como, e trouxe de volta. Agora, eu aprendi a clamar, eu aprendi a interceder, eu aprendi a obedecer, eu aprendi muitas coisas com essas experiências. E o que Deus queria com esse povo era isso, queria afinar esse povo, queria educar esse povo, porque era mal educado esse povo. Olha a incredulidade deles, olha a falta de fé, olha como eles eram racionais, olha como eles eram incrédulos. Hoje a igreja está cheia disso, irmão. Tem pessoas que só acreditam aquilo que ele toca, que ele vê, isso ele acredita. Mas em Deus não. A palavra de Deus para ele não existe. Não sei por que está na igreja. Ele é racional, é razão, é raciocínio humano, é raciocínio caído. Aí só abre a boca para dizer, não vai dar certo, não vai funcionar, e não tem como, não tem como, não vai dar certo, isso vai ser um fracasso, nós vamos errar, não vai dar certo. São pessoas negativas. É melhor ficar calado, não falar nada, ajuda Cristo. Não fala o que é bom, também não quer, não, mas pelo menos fecha a boca, para não falar bobagem. Fica quieto. Moisés diz, fica quieto. Não abre a tua boca. Porque senão é capaz de Deus não fazer se tu ficar profetizando maldição. Daqui a pouco o nosso pai se vira contra nós e não cumpre as promessas. Amém? E aí, irmãos? Tem um momento que Deus nos oprime, né? Aparentemente está vai destruir a gente. Não vai. O Pai é muito amoroso. Ele cuida demais da gente. Você não tem ideia. Como Ele é maravilhoso. Como Ele é protetor. Como Ele é provedor. Como os olhos dele nunca saem da gente. Esses anos todos são 25 anos de experiência. Claro que eu sofri muitos. O sofrimento sempre é maior do que os momentos de consolações. Verdade. Por quê? Porque eu tenho um elemento natural que precisa ser exterminado, erradicado. Então Deus está fazendo coisas boas para mim. Mas daqui a pouco vem o desfrute eterno, né?
porque essa é a promessa para nós. Então Deus abriu o mar e disse assim: agora chegou a hora de mostrar o lado maravilhoso do nosso Pai. Aí o irmão mais velho sempre é aquele que é posto à prova. Estende esse pedaço de pau que tem na mão aí sobre essas águas e diga para elas se abrirem. Ordena. Ora, profetiza. Diga: águas, abram-se para nós passar. Quando Deus manda, os filhos ordenam e acontece. Quando Deus não manda, os filhos ordenam, não acontece. Então o Senhor abriu o mar, o povo passou e aí o povo se alegrou. Cantaram, fizeram festa, dançaram, oraram, agradeceram, era júbilo, era... Meu Deus, que Pai maravilhoso, né? Pai maravilhoso. Amém. Quando todos os filhinhos de Deus passaram, aí eles olharam uma coluna de água, uma paredão de água de um lado, um paredão de água do outro e um mar seco no centro. O povo todo passou e os egípcios vinham ali para passar também, pegar a bênção de Deus. Satanás dizia: eu vou pegar essa bênção de Deus aqui, porque o homem anda duro comigo, né? Porque eles são filhos rejeitados, nunca mais vão ser filhos de Deus. Eles foram desclassificados da família, sabe? Foram deserdados da família. Não são mais filhos de Deus. Os demônios, os anjos caídos, Satanás, os demônios e todas as pessoas que adoram eles não são mais nada da casa de Deus. Mas aí, quando todos os filhinhos de Deus giraram o rosto para olhar para trás, vinham os egípcios passando no meio do mar. Aí, diante dos olhos que estavam maravilhados com aquela cena, imagine se eu tivesse lá, que tivesse um smartphone para tirar umas fotos. Que maravilha! Ver aquela cena, irmão. Aí o pai, quando todos os demônios entraram no Mar Vermelho, os egípcios, aí Deus então soltou as águas, elas se fecharam e matou todos. Mas deixou um pouco lá na outra margem do mar. Para que Deus deixou? Matou quase a maioria, deixou poucos, deixou só o líder dele, Satanás, e alguns soldados lá. Porque Deus queria que Satanás dissesse: Jesus é o Senhor. Só há um Deus em Israel, o Deus que é Pai, que levantou Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo. Só há esse Deus no universo. Saiu da boca de Faraó. Então Deus faz o que quer. Faz até os inimigos glorificar o nome dele. Então esse é o teu pai. Mas o pai agiu com amor com seus filhos. Sempre vai ser assim. Amém?